Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre a crucificação de Jesus? Bom, ela está descrita lá em Mateus, capítulo 27, do versículo 32 em diante, ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o contexto, logo depois traremos os ensinamentos devidos. Ok, capítulo 27, versículo 32, fala o seguinte: Ao saírem, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sortes sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali o vigiavam, puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. Isso aqui me lembra sobre o pedido de João e Tiago, que pediram a ele, né, para que quando Jesus fosse rei, um estivesse sentado ao lado do trono, um na esquerda e outro na direita. Aqui, 2 pessoas estavam sendo crucificadas ao lado de Jesus. Quando eles pediram isso a Jesus, Jesus falou que eles não sabiam o que pediam. E realmente, muitas das vezes a gente não sabe, né, o que a gente pede. Porque, para vocês verem, quem estava à direita e à esquerda de Jesus eram pessoas também que estavam sendo crucificadas ali junto com ele, né? Então, imagina, eles não tinham imaginado o tamanho da gravidade da coisa que estavam pedindo. Não tinham ideia, na verdade, né? Vamos continuar. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo. O que o povo não sabia é que esse santuário que ele falava era ele, né? Ele falava que destruía o santuário, mas em 3 dias o reconstruía. Só que Jesus morreu e logo depois de 3 dias ele ressuscitou. O povo ainda não esperava por isso, né? Vamos lá. Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou o filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a 6ª hora até a hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo, em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que estavam com ele vigiavam Jesus. Vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: É verdade, este era o Filho de Deus. Então, cara, precisaram primeiro crucificar Jesus para depois verem que ele era o Filho de Deus. Incrível, né? Como as pessoas são ridículas mesmo, né? E eu acredito que se fosse hoje em dia, fariam o mesmo. Principalmente hoje em dia, que existe uma diversidade de religiões em que
umas acreditam em uma coisa, outros acreditam em outra, e por aí vai. Então, imagina como seria hoje em dia, né? Então, assim, Jesus fez diversos milagres. As pessoas poderiam acreditar, ter acreditado que ele era o Messias. Não acreditaram, né? Mesmo com os profetas antigamente falando, né, profetizaram sobre como seria a vinda do Messias e várias outras coisas assim, mas os líderes religiosos especialmente, né, não acreditavam. E olha que eram, né, sabiam da lei do Senhor, eles conheciam a lei, mas acho que nem tanto. Nem tanto ao ponto de, né, não acreditarem no real Messias. Porque a questão é que, assim, as pessoas achavam que Jesus ele iria vir para libertá-los ali, né? Ele iria sair derrotando a todos, tanto os líderes religiosos, né, que faziam coisas ridículas mesmo, quanto soldados, enfim, eles tinham a imagem na cabeça de que Jesus iria vir como um soldado, né? E aí muitas das pessoas, na hora que ele veio, acabaram perdendo as expectativas. Digo assim por quê? Porque Jesus veio ensinando que o maior ali entre eles deveria ser o menor, que a grandeza estava em servir, né? E não em ser servido, não em comandar ali, sabe? Então, eu acredito que as expectativas das pessoas realmente mudaram bastante quando viram ele, né? Quando viram o que ele estava fazendo. Então, achavam que Jesus ia vir como um soldado, mas essa não foi bem a questão, né? Ele veio, se deixou morrer por nós para limpar os nossos pecados. Até então ninguém entendia isso. Eu acho que só vieram ter o entendimento mesmo disso depois que receberam o Espírito Santo, né? Logo depois que Jesus foi ressuscitado, e aí teve Pentecostes, e aí eles receberam o Espírito Santo e começaram a saber, até porque também os discípulos começaram a contar, né, repassar sobre a história dele, qual era o ensinamento devido, e enfim. Então, assim, acho que só entenderam de verdade mesmo quando receberam o Espírito Santo ali com eles. Porque já que ele é o único, né, que nos dá o entendimento das palavras do Senhor e de tudo que ele faz, certo? Então, assim, Jesus, ele foi mais do que amoroso, né? Ele tinha poder o suficiente para descer daquela cruz ali e destruir todos aqueles que zombavam e o prenderam, né? Só que por amor a nós, ele suportou toda a dor e até mesmo seu sacrifício, sabe? Para que a gente tivesse a esperança, a vida eterna e a salvação. Mesmo nos seus últimos momentos ali, né? Ele pediu ao Pai que perdoassem aqueles que o faziam mal, porque eles não sabiam o que faziam. Quem em absoluta agonia, né, ali em meio a toda dor, pensaria no outro? Jesus pensou, né? Ele pensou ali nos outros, que não viesse nenhuma ira sobre eles, porque eles realmente não sabiam o que faziam. Sabiam por assim, entendimento humano, né? Mas ao mesmo tempo estavam cegos para a religião, assim, não para a religião, estavam cegos para a palavra de Deus ali, sabe? No caso, para os ensinamentos de Jesus e para o que ele veio fazer realmente ali na terra, né? Qual foi o motivo do seu sacrifício? Então as pessoas se deixaram cegar. E esse é o problema, né? Então, Jesus e o seu sacrifício, ele é a maior prova de amor que a gente já recebeu em toda a vida, né? Então, assim, outra coisa também é essa partezinha aqui, ó. Lá no versículo 27, né? Perdão, gente. Capítulo 27, versículo 46, fala que Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Né? Então, assim, Jesus, ele, em toda a tua vida, na sua vida, ele esteve em íntimo contato com o Pai.
Porém, durante a crucificação, ele experimentou a total ausência da presença de Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele estava carregando todos os nossos pecados. Toda a iniquidade do mundo estava sobre ele. Mas no livro do profeta Isaías, Deus não habita onde há iniquidade, pecado, certo? Então, naquele momento, Jesus estava carregando todos os nossos pecados. E por este motivo, Deus, naquele momento, se distanciou dele, sabe? E por isso ele grita em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, gente, meu Deus, é surreal ali. Tudo que Jesus enfrentou para que hoje a gente tivesse salvação. Para que hoje a gente tivesse uma chance de ser salvos. Porque se não fosse pelo sacrifício dele, de ter vindo aqui na terra, né, e morrido por nós, a gente não teria chance nenhuma de ser salvo, de estarmos com ele um dia na vida eterna. Muito pelo contrário, estaríamos condenados ao pecado e jamais experimentaríamos a vontade de Deus, a boa e agradável vontade de Deus, e muito menos a presença dele conosco, já que Deus não habita onde há pecado, né? Mas através ali do sacrifício de Jesus, ele veio e nos salvou, ele veio e nos deu uma chance ali de se reconciliarmos com o Pai, de termos uma esperança de salvação, sabe? Então, é isso. O sacrifício dele foi mais que importante para nós. E isso é muito incrível de se ouvir, né? Porque quem em perfeita agonia ali pensaria no próximo e aguentaria tudo que ele aguentou por nós, né? Porque apesar de Jesus ser filho de Deus, mas ele veio em corpo humano, né? Ele veio à Terra em corpo humano, assim como nós somos. Então ele sentiu todas as dores, ele sentiu tudo, todos os sentimentos que a gente sente, sabe? Então ele veio e mesmo assim resolveu pagar o preço, né? Então é isso. É uma história assim triste, porém ao mesmo tempo feliz, né? Porque hoje em dia podemos nos reconciliar com o Pai, podemos ter uma esperança de salvação e é isso. E hoje em dia sabemos que Jesus está conosco em todos os momentos, né? Porque apesar de ter sido crucificado ali naquela cruz, mas ele ressuscitou e falou que estaria conosco até o fim dos tempos.